Bom, o tema dessa mensagem, como eu disse, é uma questão de honra. E aqui existe um versículo áureo que eu quero partir para que a gente possa entender esse tema de maneira bem profunda. Jesus Cristo, quando ele começa a ministrar para os discípulos, ele começa a dar para os discípulos o tom daquilo que seria o reino de Deus. Explicar para os discípulos o que é o reino de Deus, ou como devemos proceder nesse reino. No capítulo 6 de Mateus, Jesus, então, ele estabelece o princípio de como nós devemos olhar para o outro necessitado, de como nós devemos dar esmolas. Depois Jesus, ele nos ensina como olhar para Deus, entender que este Deus agora é um Pai, e um Pai nosso. Mas um Pai nosso que está no céu e que santificado é o teu nome. Um Pai nosso que nós devemos dizer, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Depois Jesus, ele um pouco mais à frente, vem nos ensinar como nós devemos consagrar este Deus. Como é que a gente deve jejuar? O jejum é importante para uma consagração, um tempo de dedicação ao Senhor. E quando Jesus diz para que a gente jejue, nós temos que fazer isso para Deus. Não é jejuar e ficar com o corpo todo triste, o rosto triste, como alguém que está passando fome, e alguém diz, o que você está sentindo? Você está mal, eu estou jejuando, eu estou entregando algo para Deus. Então, isso não é um jejum que Deus recebe. Tem que ser algo que é para Deus, algo que o Senhor queira falar ao seu coração. E o jejum nos ajuda, amados, a dar uma mortificada na carne para que a gente possa ouvir mais o Espírito. E encerrando o capítulo 6, Jesus agora vem falar sobre o princípio da honra. E no princípio da honra, Jesus vem nos ensinar o que deve ser, ou o que deve exercer o primeiro lugar em nossas vidas. Ou quem deve exercer o primeiro lugar em nossas vidas. Jesus então diz, buscai o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que o próprio Deus precisa ser o primeiro em nossas vidas. Que o próprio Deus precisa exercer o primeiro lugar em nossos corações. E a obediência a esse princípio vai depender de todas as outras. Porque o seu honra a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas e as minhas necessidades, Deus? O que eu vou comer? Se eu preocupar apenas com o Senhor em primeiro lugar, como é que eu vou comer? Como é que eu vou viver? Com o que eu vou vestir? Aí o Senhor diz que são os gentios que preocupam com essas coisas. Vocês não são gentios. Olha os passarinhos que não juntam em celeiro, que não fiam, não trabalham. E eu quero dizer para vocês que nem Salomão se vestiu como os lírios. Os passarinhos não ficam preocupados com o que comer de manhã, e eu os alimento todos eles. Se eu visto um lírio do campo que cresce tão bonito, e ele não gasta nada para se vestir assim, e ele é lançado ao fogo, o que eu farei por vocês, pessoas que eu amo, ó homens de pequena fé? Esse princípio é tão poderoso, de que quando eu busco a Deus em primeiro lugar, e coloco Ele em primeiro lugar em minha vida, todas as demais coisas nos são acrescentadas e abençoadas a partir disso. E é sobre esse pensamento que eu quero que você entenda, uma questão de honra. Mas antes, para a gente aqui começar a fundamentar isso que eu estou pregando para vocês, por que isso? Por que colocar Deus em primeiro lugar? Pastor, por que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? É porque nós precisamos dar honra a quem merece essa honra. É dar o valor merecido para quem verdadeiramente importa. Veja, amados, se não fosse Deus, nós não estaríamos vivos. Se não fosse a bondade de Deus, nós não teríamos nada. Alguém tem dúvida que nós estamos sentados aqui nesse momento pela permissão de Deus? Alguém consegue aumentar um covo da sua altura ou tornar um cabelo preto, já que já está branco? Alguém tem o poder de mudar alguma coisa a não ser Deus? Você que crê no Senhor de todo o seu coração, nós precisamos fazer distinção de Deus entre outras coisas. E esse princípio é caro para o cristianismo, amém? Deus é mais importante.
Essa frase eu quero que você guarde no seu coração. O Senhor deve ocupar o primeiro lugar no seu coração. Ele é o mais importante. Então, honrar o Senhor é fazer distinção dele, ou seja, é destacá-lo no meio dos outros. Dizer que este é mais importante do que os outros. É falar que Deus, ou praticar isso, de que Deus é o mais importante. De que Deus vem em primeiro lugar. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos como Deus ele coloca essas coisas em evidência. Porque, veja, quem a não ser o próprio Deus para explicar para a gente o que é mais importante? Como é que a gente sabe que ter Deus em primeiro lugar é o que Deus quer, se Deus não falasse isso? Então, Deus deixa claro no Antigo Testamento que Ele não abre mão de ser o primeiro lugar em nossas vidas. Amém, amados? De que isso é vital para os nossos corações. O Senhor dos Exércitos deixa isso claro na Bíblia. E depois no Novo Testamento você vai ver que isso continua. O Senhor deve ser o centro da sua vida. No Antigo Testamento eu poderia ficar aqui 3 horas, porque tem vários textos, explicando com a importância de colocar Deus como centro de nossas vidas. E no Novo Testamento a gente vai ver isso também. Porque se no Antigo Testamento Deus era o centro, no Novo Testamento isso não muda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora vejamos, como o Senhor requeria isso no Antigo Testamento. A gente tem que lembrar que o culto no Antigo Testamento é diferente de hoje, amém? As pessoas, para cultuar a Deus naquela época, se cultuava a Deus com ofertas de animais, ofertas de cereais, e essas ofertas eram levadas para o templo. E era uma maneira das pessoas dizerem, o Senhor é o importante na minha vida, é o mais importante da minha vida. É uma maneira da pessoa dizer assim, olha, Deus, sem o Senhor eu não teria nada. Então a forma de cultuar a Deus naquela época era sacrificar ao Senhor algumas coisas. Tanto que para o pecado se sacrificava também cordeiro. E para louvar a Deus se apresentava a Ele sacrifícios. E havia ali em Israel, para a gente poder aí ter uma brevidade dos assuntos, 2 festas que os judeus comemoravam. Primeiro, a festa do tabernáculo, também chamada festa das tendas. O que essa festa significava? Quem lembra de quando Deus tira o povo de Israel do Egito? Amém? Ficaram 400 anos na escravidão. E nesse tempo de 40 anos que eles ficaram no deserto, eles habitavam em tendas. Depois de muito tempo, isso comemora até hoje em Israel, é separado um tempo, uma semana, né, no calendário judeu, para poder dizer assim, nós vamos cultuar a Deus e fazer a festa do tabernáculo. E eles saíam das suas casas, armavam tendas nas ruas de Israel, de Jerusalém. Saíam do conforto das suas casas e armavam uma tenda. E dormiam literalmente numa tenda na rua. Para dizer assim, olha, os meus antepassados viviam em tenda lá no deserto. E agora, para honrar a Deus, para aquilo que Deus fez lá atrás, eu vou habitar em tendas nesses dias, para honrar o que Deus fez por nós. O judeu, amados, eles têm por parte de Deus um grande amor. E todas as festas judaicas eram apontadas ou reverenciadas no sentido de honrar a Deus. E na festa do tabernáculo também eles pegavam as primeiras colheitas, os primeiros animais que nasciam daquele tempo, daquele momento, para poder sacrificar ao Senhor no templo. Essa era a primeira festa. A segunda festa era a festa do Pentecostes. Como é que era a festa do Pentecostes? A festa do Pentecostes era a festa que se agradecia a Deus pelo sustento da vida. Os judeus, eles comemoravam a Páscoa, que era a libertação do povo de Israel do Egito. Então, eles matavam um cordeiro no dia da Páscoa para agradecer a Deus. No domingo de Páscoa, presta atenção nisso, no domingo de Páscoa,
eles já separavam a oferta para o Pentecostes, para agradecer a Deus pela colheita que houve. Então, a pessoa que tinha uma plantação, ele ia lá naquela plantação e abraçava um chumaço de plantação, ou de seja o que for. Ele pegava o que ele podia carregar. E aquela primeira laçada de braço, de colheita, era para Deus. Porque imagine, algumas pessoas acham que as primeiras colheitas era colher tudo para Deus. Não, a pessoa ia lá na colheita e pegava um chumaço daquilo, da sua colheita, abraçava aquele cereal e levava aquele chumaço e guardava no dia domingo de Páscoa, para dizer assim: olha, eu vou sacrificar isso aqui a Deus, isso aqui vai para o templo, para agradecer a Deus todo o meu sustento. Era uma maneira de dizer: Deus, de toda a minha colheita, de tudo que o Senhor me deu, o Senhor receberá o primeiro. Pentecostes. Nos 50 dias acabava, no último dia de Pentecostes, eles faziam o mesmo, pegava a primeira colheita do dia e separava para agradecer a Deus. Se a gente pensar bem como isso é interessante, Jesus Cristo morre na sexta-feira, sábado ele ainda fica sepultado, e no domingo ele Olha que interessante. Jesus é o primogênito dentre aqueles que iriam ressuscitar. Então, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, sendo o primeiro para Deus, daqueles que hão de ressuscitar, amém? E no dia de Pentecostes acontece o quê? O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, nos selando, todos nós, para o penhor da nossa salvação. E assim como o Cordeiro ressuscita no primeiro dia, no domingo de Páscoa, entregando ao Senhor a primeira colheita, que era o primeiro que ressuscitou. Nos 50 dias depois, agora o Espírito derramado sobre a igreja, nos dando agora o selo, que fará com que eu e você também ressuscite no grande dia do Senhor. Glória a Deus, amados. Amém. Então Deus foi honrado no primeiro dia, no dia de Pentecostes, no primeiro dia, que é domingo de Páscoa, e depois o Senhor honra no último dia, quando Ele derrama sobre nós o Espírito, e assim como Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. Diga glória a Deus. Jesus, Ele foi o nosso sacrifício, entregando-se por todos nós. Ele morre na sexta-feira e perdoa os nossos pecados. E no domingo, Ele é o primogênito, o primeiro entregue a Deus na ressurreição. E depois dos 50 dias, o Espírito derrama o seu Espírito. Agora eu te falo, é coincidência isso, pastor? Não. Porque depois de Jesus virá uma grande colheita, aleluia. Diga glória a Deus. Assim como os judeus comemoravam a Deus agradecendo pela primeira colheita, Jesus é esse chumaço, a primeira colheita que ressuscitou. E depois isso se estende para todos nós. Jesus honra a Deus com seu sacrifício. E Deus honra Jesus. O Antigo Testamento está cheio de passagens que diz que Jesus tem que ser, ou Deus tem que ser, colocado em primeiro lugar. Mas a gente pensa que isso começa lá em Moisés, depois que ele sai lá do Egito. Mas eu quero te convidar para ler comigo, você que gosta de ler Bíblia, a história de Caim e Abel. Sabe quando eu vou confessar, lá atrás, a gente, com menos maturidade bíblica, algumas pessoas falavam assim para mim: olha, pastor, olha, Alex, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim foi cereal, e de Abel foi animal. E Deus aceita só a oferta de animal. Por isso que ele rejeitou o Caim, que levou a oferta de cereal. Não, irmão, isso não tem nada a ver, não. Isso não tem nada a ver. E eu vou te explicar por que não tem nada a ver. Abre aí Gênesis 4, a partir do verso 3. Gênesis 4, a partir do verso 3. O problema na oferta de Caim não era porque ele deu cereal. É porque Caim colocou Deus por último. E Abel colocou Deus em primeiro lugar. Porque o que o Caim sabia fazer era plantar, irmãos. Era o trabalho dele. Então ele honrava a Deus com aquilo. Já Abel era criador de animais, de cordeiros. Ele sacrificou aquilo que ele tinha. Ele agradeceu e honrou a Deus com aquilo que ele tinha. Então o Caim foi rejeitado porque ele colocou Deus por último. Veja comigo, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3.
Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. Aconteceu que no fim de uns tempos, presta atenção, uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui a Bíblia está deixando claro, depois do ponto, de que Caim não fez isso no primeiro momento. Como é que se honrava a Deus? Era com as primeiras coisas. Primeiro Deus, depois eu. Essa era a ordem. Primeiro o Senhor, depois eu. Abel entendeu isso. Vamos ler depois do ponto. Abel, vírgula, por sua vez, trouxe das primícias, ou seja, das primeiras coisas, em primeiro lugar, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim a sua oferta não se agradou. Então a gente entende aqui por que a oferta de Caim foi rejeitada. Deus não tem nenhuma preocupação com o tipo de oferta, pelo valor da oferta, pela quantidade da oferta. Deus não está preocupado com isso, amém, amados? O que Deus está preocupado é se Ele é o primeiro ou se Ele é o último em nossas vidas. Abel, ele diz, olha, os primeiros animaizinhos que nasceram, ele sacrificou a Deus em honra. Era assim que cultuava na época. Já o Caim preocupou primeiro com ele. Viveu a vida dele. Depois ele, tem que honrar a Deus, né? Aí lá ele honra a Deus. Aí Deus fala, eu não estou querendo essa oferta aí não. Se eu não for o primeiro, o último eu não quero. Amém, amados? Aleluia. Então veja que o princípio da honra começa lá com Caim e Abel. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Abel buscou Deus em primeiro lugar. Foi abençoado. Caim, Deus ficou por último. Caim não foi abençoado. Vejamos outras passagens bíblicas, onde o Senhor nos mostra que Deus tem que estar em primeiro lugar. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 13, verso 12. O próprio Deus diz assim, e disse o Senhor a Moisés, consagra a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O que Deus estava falando para Moisés? Moisés, quando esses meninos perguntaram por que eu estou pedindo isso, lembra eles que eu matei todos os primogênitos de Israel para que o meu povo sobrevivesse. E agora, para que toda a nação seja abençoada, eu quero que as primeiras coisas sejam minhas. Eu lembro quando a Heloísa nasceu. Eu estava lendo esse texto e falei, meu Deus, olha, quando a Heloísa nasceu, eu cheguei lá dela, né? Porque o pai, quando tem o primeiro filho, é assim, né? Ele está com a mãe, segurando a mão da mãe. Mas quando a filha nasce, você nem lembra quando está a mãe. Eu fui desejo, eu confesso, irmão. Eu nem lembrava onde estava a Célia, eu só fui atrás da Heloísa, assim. Aí falou assim, cadê a Célia? Eu não sei não, eu estou com a Heloísa aqui. Aí eu comecei a orar pela Heloísa lá no hospital e falei, Deus, eu consagro essa minha primeira filha a ti. Está consagradinha, está entregue. E as outras eu não fiz isso não. Aí eu falei, meu Deus, eu li Êxodo sem saber, eu estava no meu coração. E era um princípio, dizer, Deus quer, irmãos, que a gente diga para Ele, Senhor, o Senhor é mais importante para mim. De tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu possuo, o Senhor é o primeiro lugar. E Deus não abre mão disso, amados. Eu consagrei a primeira filha para Deus. Está aí, firme e forte, ajudando o papai. O apóstolo Paulo, depois, lá no Novo Testamento, ele vai explicar isso que aconteceu lá no Êxodo. Romanos 11, 16, Paulo diz assim, mas se as primeiras, ou se as primícias são santas, o que Paulo está dizendo aqui? Se as primeiras coisas são separadas para mim, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Paulo está dizendo assim, quando você entrega para mim tudo em primeiro lugar, quando você busca o meu reino, quando você entrega tudo ao meu controle, quando você me coloca em primazia na sua vida, todo o resto será santo. Aleluia. Aleluia, amados. Pastor, eu quero ser abençoado.
Coloque Deus em primeiro lugar que você vai ver a bênção, amados. O meu povo perece por falta de conhecimento. E sabe qual é o conhecimento que falta? Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar o Senhor como a evidência. Você vê que quando Deus fala para Abraão, ó Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Não foi que Deus falou para Abraão? Mas Deus disse assim, Abraão, eu quero o seu primeiro filho para mim. Abraão, peraí, meu, eu já estou velho. Esse filho já veio na minha velhice. Só está dizendo que vai me abençoar, que eu vou ter uma grande nação, e só me pede o primeiro filho. É isso mesmo? Só diz que vai me dar uma grande nação como descendência, e o senhor está pedindo para me matar o meu primeiro filho, é isso mesmo, senhor? Você viu aqui? Deus está dizendo assim, Abraão, o primeiro é meu, e depois eu te abençoo. Entregue para mim em primeiro lugar o seu sonho, e deixa que o resto eu faço. Quando Abraão levantou o cutelo para matar o menino, Deus disse, para, eu já entendi o que você ia fazer. E diz a Bíblia que os descendentes de Abraão são como a areia do mar. E todos nós que somos da igreja do Senhor Jesus, somos descendentes de Abraão pela fé, porque Abraão é pai da fé. Amém? Isaac foi o primeiro entregue a Deus, de modo dizendo assim, Deus, olha, o Senhor é o primeiro disso tudo. Eu entrego ao Senhor o meu primeiro sonho. E a Bíblia diz que depois daquilo, houve uma grande nação. Eu quero aqui, amados, colocar algo no seu coração, que as coisas vão dar certo para todos nós, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar. E eu não estou te falando, amado, sobre riqueza, eu estou falando sobre prosperidade. E prosperidade é diferente de riqueza. Tem muitas pessoas ricas que são pobres, pobres de paz, de alegria, de contentamento. Eu estou falando aqui de uma satisfação que só o céu tem para dar. De uma alegria que só Deus tem para entregar. E para isso, Deus tem que ser o primeiro. Vejamos a tomada de Jericó. Deus, ele manda o povo marchar em volta de Jericó. Flávio Joséfo diz que aqueles muros altos se tornaram como nada, de passo que as carroças passavam como se não tivesse escrombo, entulhos. Eu quero dizer para você, o que Deus fez em Jericó foi maravilhoso. Aí Deus fala assim para o pessoal, ó, quando você chegar lá, queima tudo, mas o ouro e a prata é meu, as primeiras coisas são minhas. Mas por que Deus pediu o ouro e a prata? Porque Deus tinha em mente a construção do tabernáculo onde ele seria cultuado. Diz a Bíblia que eles queimaram tudo, um tal de Acã achou, não, isso aqui Deus não vai querer não, essa capa aqui eu vou pegar, esse ouro eu vou pegar. E diz a Bíblia que depois, Jericó era uma grande cidade, e Deus destruiu aquele povo com um povo marchando. Depois Josué mandou um pequeno exército para uma outra cidade pequenininha mais à frente para tomar. Josué fala, não, isso aí não é nada não, vai lá, só um pequeno exército. Diz a Bíblia que esse pequeno exército levou uma sova. Aí Josué perguntou para Deus por quê? E Deus falou, porque Acã pegou aquilo que não era devido. Se eu não sou o primeiro, não há vitória. Se eu não sou honrado, não há vitória. E agora, amados, eu quero fechar aqui com duas questões muito interessantes. Pastor, o que significa isso hoje em dia? Essa honra que a Bíblia relata é dar o valor a quem devido. E eu quero aqui citar dois textos muito interessantes para vocês. Um texto no Antigo Testamento e um no Novo. E são textos que o tom da fala de Deus, de Jesus, é a mesma. Malaquias 1, do verso 6 ao 10. Malaquias 1, do verso 6 ao 10. Olha o que Malaquias diz lá. O filho honra o seu pai e o seu servo. O seu senhor e eu sou... Vou começar de novo. O filho honra seu pai e o seu servo e o seu senhor. E se eu sou o seu pai, onde está a minha honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome.
Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Verso 7. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta de que maneira desonram. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal algum. Tentem oferecer isso aí para um governador. Será que ele se agradará de vocês com essa oferta? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Amados, veja bem, o problema aqui não era dar oferta, o povo estava dando oferta para Deus, amém? Sacrificando. Só que nessa época aqui, os animais que eram levados para o templo eram animais perfeitos. E o que o povo estava falando? Eu vou vender o meu cordeiro melhor, eu vou entregar o meu melhor e vou vender nas tendas para lucrar, e vou pegar o ceguinho, as comidas podres, e vou levar para o templo. O sacerdote também, que eram os pastores da época, também desviava a oferta. O camarada trazia oferta ruim, o sacerdote pegava aquela oferta ruim, mesmo sabendo que não podia, e ofertava a Deus. Então não estava tendo um desatento das pessoas. Aí Deus está falando assim, peraí, vocês estão me trazendo o pior que vocês têm para mim? Os animais cegos, as ofertas podres, para mim. Tentem dar isso aí para os governadores, se eles vão aceitar. Aí Deus dá uma palavra aqui, irmãos, que é de arrebatar. O verso 10 ele fala assim, e se tivesse um de vocês que fechasse o templo e apagasse o fogo do altar, porque era melhor fazer isso, do que sacrificar coisas assim para mim. O que Deus estava dizendo aqui? Se for para me entregar o pior, nem comece. Se for para me entregar o pior de vocês, nem vem. Segura na cadeira aí, irmãos. Segura aí. Está segurado aí? Deus está dizendo assim, se for para não ser o primeiro, eu não quero ser o último. Verso 10. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceita essas ofertas. Porque para Deus não era o valor da oferta, mas o jeito que fazia as coisas. Sabe, amados, o pior para Deus, o pior tempo, a pior oferta, a pior dedicação, o pior. Eu vou cultuar a Deus, mas vou ver se não tenho compromisso hoje. Eu tenho. Hoje eu não tenho. Eu vou. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. Deus quer o melhor. E se não for para dar o melhor, diz, fecha e vai embora. Fecha o templo. Deus está sendo duro aqui, amados? Deus está sendo duro. Mas Deus está dizendo assim para nós um princípio que é caro. Se não é para mim ser o primeiro, não pense que eu vou aceitar o seu último. Não pense que eu vou aceitar ser o segundo, quanto mais o último. Vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento é a mesma conversa. Vamos para Lucas, capítulo 14. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, lá a partir do verso 25, tá? Lucas 14, a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Deus, e este voltou-se para eles e disse, se alguém vem a mim, presta atenção que Jesus está dizendo aqui, olha. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, se você amar qualquer outra pessoa mais do que eu, você não pode ser meu discípulo. Eu tenho que ser em primeiro lugar. Pastor, mas Deus vem em primeiro lugar do que o meu marido? Porque se você honrar a Deus, o seu casamento vai estar intacto. Se um homem amar a Deus, ele vai honrar a sua esposa, amém, amados? Então ame os homens que amam mais a Deus do que você.
Ame uma mulher que diga, olha, você é em segundo lugar na minha vida, primeiro é Deus. Ame um filho que fale assim, primeiro é Deus, depois é você, meu pai. Porque quando ele ama a Deus, ele vai saber que o próprio Deus está dizendo assim, honre o seu pai, meu filho. Que é o primeiro mandamento com promessa. Continuemos. Verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a abrir mão das outras coisas por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Querendo me colocar em primeiro lugar, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus faz duas comparações. Ele faz a comparação de alguém que está construindo uma obra. Ele fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Você vai fazer uma construção, eu vou ver se o meu dinheiro dá para terminar. Porque não adianta eu só fazer o alicerce e o povo ficar rindo de mim porque eu não terminei. Depois Jesus fala assim, imagine um rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com ele com 20 mil. Então o rei pensa assim, poxa, eu vou com 10 mil, está vindo com 20. Compensa aí nessa guerra? Jesus está dizendo assim, da mesma forma, verso 33, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está ensinando para a gente aqui, pastor? Se não for para ser o primeiro, ele não será o último. Jesus está dizendo assim, olha, pense bem, para ser meu discípulo, você tem que me seguir, e eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Se você não calcular bem esse negócio, não se entregar de maneira inteira para mim, não será meu discípulo. Mas Jesus é amor, pastor Alex, mas Jesus está dizendo que se eu não sou o primeiro, ele não vai ser, ele não aceita? Ele não aceita. Deus não aceita ser o segundo lugar nas nossas vidas, amados. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer o primeiro lugar. Honre a Deus de todo o seu coração. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Cultue a Deus de todo o teu coração e coloque Ele em primeiro lugar. Consagre a sua vida a Ele. Que seja Ele a honra, a glória. E você vai ver as bênçãos de Deus serem acrescentadas na sua vida. Um dia Jesus Cristo sentou diante do gasofilaço. Gasofilaço é esse baúzinho aqui que a gente coloca dinheiro. Jesus, num culto, ele sentou bem em frente. Aí Jesus começou a olhar a oferta do povo. E a oferta naquela época era moeda, amém? Não era papel que você coloca discretamente, ou pix, né? Antigamente era moeda, volumes. Então, se alguém trouxesse um grande volume de moeda, oferta grande, um sacão assim, que demorava para contar. Aí Jesus começou a olhar para uma mulher viúva que deu um pouquinho de moeda. Um pouquinho de moeda. Aí Jesus falou que aquela mulher, ela deu a maior oferta de todas. Que ela sim saiu justificada dali. Você vê, irmão, que não é a quantidade que abre os olhos de Deus, mas é como a gente faz isso. Diz a Bíblia que Deus, Ele destacou o que aquela mulher fez. Veja Ananias e Safira. Vender uma propriedade, imagina um terreno na Porto Velho, quantos milhões não deve ser? É mais ou menos assim. Vender um terreno muito caro, um dinheiro aí de, vamos colocar R$1 milhão. Pegou um pouco, a Ananias e Safira, eu vou dar tudo para Deus, só que ela pegou um pouquinho para eles, assim, uns 250 mil, e deu 750 mil para a igreja. Não é uma oferta boa, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não é muito maior do que aquela viúva que deu umas moedinhas? Mas a Bíblia diz que os dois caiu morto. Deus não aceitou aquilo lá, não. Por quê? Porque se não for para ser tudo, Deus não quer. E isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com devoção. Que passa também pelas ofertas. Porque se eu honro a Deus de palavras, cadê as suas obras? Então, amados, essa palavra de hoje,
é sobre uma questão de honra. Quem exerce o primeiro lugar na sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? Tanto que nosso envelope ali está escrito um versículo: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse momento de oferta, de dízimo, a gente entende de que isso aí é uma alegria em honrar o meu Deus. Aleluia. Não é o valor que eu coloco lá dentro, aleluia, amados. Mas se eu estou fazendo isso entendendo que Deus é o mais importante para mim, que eu amo a sua obra e a sua causa. Jesus Cristo, explicando para as pessoas, diz assim, perguntaram para ele: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Qual que é o maior de todos? Jesus respondeu: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus em primeiro lugar. Este é o primeiro e maior mandamento. Aleluia. Você recebe essa palavra? Eu estava pensando aqui nas festas que a gente faz para os nossos filhos. Aniversário. É claro que não importa o tamanho da festa. O que a gente faz para os nossos filhos? Mas geralmente tem um bolinho, amém? A gente vai, faz um bolinho para o filho, faz alguns docinhos às vezes, um cachorro-quente. E eu gosto de uma fala de Célia, né, que quando é festa das crianças a gente pega uns dias ali. Célia pega uns 3 dias para fazer uns docinhos, faz um bolinho com a família, chama o pessoal. E ali reúne a família na mesa e vamos comemorar o aniversário do nosso filho. Amém? Mas vocês já pararam para pensar que sempre tem um primeiro bolo? O primeiro corte? O primeiro pedaço? E geralmente o menino corta o primeiro pedaço e ele olha para quem que ele vai honrar aquele primeiro pedaço. Aí ele olha para o pai, para a mãe e dá para um dos dois. Geralmente lá em casa é a mãe. Eu já recebi também, estou brincando. Aí você pensa assim: eu dei a festa? Sim. Eu paguei tudo? Sim. Amém? Tudo que está ali foi eu que dei? Sim. Mas quando o filho dá o primeiro pedaço para o papai, a gente fica com o coração aquebrantado, por saber que a gente é honrado. Sim ou não? Entenda a festa como a sua vida. Deus te deu tudo, amém, queridos? Deus te deu a vida, Deus te deu o trabalho, Deus te deu sua família, Deus te deu todas as coisas, o seu sustento. O que Deus está pedindo para mim e para você é que o primeiro pedaço do bolo seja dele. Que a gente honre ele nisso. Que a gente diga: Senhor, o Senhor vem em primeiro lugar. Antigamente tinha um costume das pessoas acordar de manhã, na primeira hora do dia: Senhor, eu entrego todo o meu dia ao Senhor. Nós temos o costume de virar o ano na igreja, dizendo que o primeiro dia do ano nós queremos entrar orando, entregando este ano a Deus. Eu quero convidar você a honrar o Senhor de todo o seu coração. E diz a Bíblia que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Coloque Deus em primeiro lugar. Não caia na tentação de Caim, de deixar Deus por último. Não caia na tentação de Safira. Não caia na tentação deles de dar para Deus só pela metade. Ananias e Safira sofreram muito. Não caia na tentação daquele Acã que pegou algo que não era dele. Vejamos Daniel, que tinha um decreto dizendo: quem orar vai morrer. Daniel orou. Primeiro vem Deus. Fique em pé, igreja. Feche os seus olhos, vamos orar.
A minha oração é que você dê o seu melhor tempo para o Senhor, a sua melhor energia, a sua melhor força, a sua melhor adoração, a sua melhor devoção, os seus melhores recursos, os seus melhores talentos. Coloque Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos. Ore comigo. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Consagre a semana a Deus. Diga: Senhor, eu vou fazer assim, todo domingo eu vou vir na igreja para dizer que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu vou ouvir uma palavra que possa me ajudar a ser melhor. Eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida a partir de hoje, Jesus. Porque eu sei que o Senhor sendo o primeiro, todas as mais coisas me serão acrescentadas. Porque até no dia mau, o Senhor vai segurar em minha mão, como um Pai todo-poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos. Nós aprendemos, Pai, que existe uma honra a ser perseguida por todos nós. De que o Senhor deve ser e exercer o primeiro lugar em nossas vidas. De que o Senhor não aceita adorações pela metade. Que o Senhor não quer que o Senhor seja o último. O Senhor quer ser o primeiro. E nós precisamos compreender, Senhor, de que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador necessitam ser discípulos de Jesus. E todo discípulo precisa ter Jesus como primeiro em suas vidas. Dedicar tudo que temos e somos ao Senhor. Porque se estamos aqui em pé, se temos uma família, se temos trabalho, é porque o Senhor é bom, Jesus. Que haja temor no coração do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo aqui hoje. Que precisa entender esse princípio poderoso em seus corações. Que Jesus convida todos nós, busque o meu reino e minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Que Deus seja o centro. Que Deus habite no trono dos nossos corações. Que Ele seja maior do que nós mesmos. Maior do que tudo que temos e somos. Que Teu Espírito Santo convença os irmãos que estão aqui daquilo que foi pregado, Jesus. Que Teu Espírito Santo possa convencê-los de que essa é a maior verdade que tem na Bíblia. De que o Senhor deve ser o centro. De que o Senhor não aceita coisas que são pela metade. Que a gente se dedique a entender que depois disso, depois de uma entrega poderosa, há sempre uma colheita poderosa. Se nós entregamos ao Senhor os primeiros frutos, Tua palavra diz que depois o Senhor abençoa tudo. Assim como Abraão apresentou Isaac, e o Senhor fez daquele garoto uma grande descendência. Mas Abraão entregou primeiramente a Deus. Aleluia. Jamais me deixará, sempre há de existir Novo amanhã. Aleluia. Adore o Senhor de todo o seu coração, meu irmão. Apresente Ele um louvor agora. Aleluia. Oh, aleluia. Pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou cantar.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Oh, aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia, Jesus. Preparado pra mim. Consagramos ao Senhor nossas vidas, Jesus. Preparado. Que o Senhor seja honrado em primeiro lugar. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-me aqui, Eis-nos aqui, Jesus. Ao Senhor a honra de nossas vidas. Jesus. Entregamos ao Senhor tudo que temos e somos. Eis-me aqui, Entregamos nossos filhos, nossos trabalhos. Entregamos tudo que temos e somos em Tua presença, Jesus. Que o Senhor seja honrado. Nos perdoe, Senhor, se nós temos colocado o Senhor em segundo plano. Se temos colocado o Senhor em último plano. Que o Teu Espírito Santo ajude a Te colocar em primeiro plano em nossas vidas, Jesus. E que o Senhor exerça o primeiro lugar. O primeiro lugar em nossos corações. Desperte, Senhor, os Teus filhos da importância de ser de Jesus. E que Jesus seja o primeiro desses meus irmãos. Maior que qualquer coisa. Em nome de Jesus.